Capítulo 4. Portal 4. Dalet. Portal Sol da Justiça. Abertura de portas. Reunião na Assembleia dos Anjos. Palácio da Justiça. Tribunal. Palácio Central dos Relógios. Ministro do Tempo. Os céus louvam tuas maravilhas, Adonai, e tua fidelidade na Assembleia dos Anjos. Qual dos seres celestiais se assemelha a Adonai? Um Deus terrível na grande Assembleia dos Santos e temido por todos a seu redor? Salmos 89, versículo 6, parte A. Eu sou o portão, se alguém entrar por mim, estará seguro. João capítulo 10, versículo 9. Ensina-me tuas leis, faze-me compreender o caminho de teus preceitos e meditarei em tuas maravilhas. Salmos 119, versículos 26 e 27. A letra Dalet e a forma da letra Dalet em figura, o valor numérico da letra Dalet é 4. Subtítulo: Na sala de estudos, no portal 5 da letra Rei. Descreverei com detalhes mais à frente como foi o acesso ao portal 5. Todos os 22 anciãos estão assentados em suas respectivas mesas, com suas capas bordadas em alto relevo, em cores e pedras preciosas diferenciadas, contendo as letras personalizadas que assinala a função de cada um, ligado a cada portal principal. Cada ancião tem chaves, senhas e livros sobre suas mesas, e de cada capa se abrem portais de acesso às letras do hebraico celestial mediante a letra de cada um. Os anciãos se levantam e giram de forma circular suas capas para que eu possa ver bibliotecas em dimensões celestiais, ligadas a cada portal das 22 letras. E percebo que ocorre interação entre as bibliotecas. Muito extraordinária esta visão celestial. Abrem-se 22 dimensões de bibliotecas para que eu possa ver as imagens de cada uma. Passa tudo numa velocidade ligeira. Vejo movimentações de anjos e anciãos nelas. A sala de estudos, na qual estou agora, se situa na Biblioteca da Sabedoria. Subtítulo: Instruções do Ancião Dalet. Sou instruída pelo ancião da letra Rei a me aproximar do ancião da letra Dalet, cuja capa é platinada e a letra é desenhada em um formato grande e incrustada por pedras pretas azuladas. Ao cumprimentá-lo, ele lança a capa dele sobre mim, de maneira que se forma uma nuvem de luz forte que nos envolve. Abre-se o portal 4 Dalet, e o ancião passa a me ensinar sobre a letra hebraica de valor numérico 4. Dentro do portal 4, aberto em nossa frente, vejo em uma de suas dimensões uma grande porta azul escura de um palácio celestial e o anjo guardião desta porta. Está escrito: Dalet, Portal Sol da Justiça. Fiquei muito atenta e desejosa de correr até a porta azul do palácio. No entanto, o ancião olha para mim e diz que tudo se esclarecerá mais à frente, pois primeiro precisa me falar sobre as pedras preciosas de Dalet. Ele diz para eu observar as cores das pedras preciosas que estão sobre a sua mesa.
revela que a letra Dalet sinaliza 4 pedras e que tem significados importantes. Também me fala que outras letras também têm pedras preciosas com significados. O ancião me instrui sobre o significado de cada pedra referente à letra Dalet. Vermelho, o poder do sangue de Jesus é a senha. Ele é a porta de entrada para as dimensões celestes. O sangue de Cristo nos justifica pela graça divina. Romanos capítulo 2, versículo 24. Verde, plenitude do Espírito Santo. Amarelo, poder que emana de Deus. Preto azulado, justiça, e Yeshua é o advogado dos filhos de Deus. Percebo que o ancião da letra Dalet tem em seu pescoço um relógio que mede tempos de universos. Assim ouvi no Espírito. Neste relógio tem pedras vermelhas, verdes, amarelas e pretas azuladas. Entendo que não são apenas adornos. Tudo se explica. São códigos a se desvendar. Ele abre um dos livros que está sobre sua mesa. Uma luz forte é emitida a partir das páginas abertas do livro de capa preta azulada. Tudo passa a se movimentar como um redemoinho através da luz radiante. Vejo a letra hebraica 4, Dalet, novamente. O ancião me ensina que, nas dimensões do portal 4, Dalet, abrem-se outras portas. Anjos e seres celestiais transitam entre as portas. No entanto, para adentrar as portas, precisa da senha principal, o sangue de Yeshua, Jesus, pois ele é a porta. Eis a mensagem do Hakadosh, o verdadeiro, que possui a chave de Davi, o qual, se abrir algo, ninguém será capaz de fechar, e se fechar alguma coisa, ninguém poderá abrir. Apocalipse capítulo 3, versículo 7. O instrutor da letra Dalet me diz que os que têm acesso liberado para transitar nas dimensões do portal 4 poderão receber também a autorização para acessar todos os portais das 22 letras do Aleph Bet. Isso mediante liberação dos códigos pelo Espírito Santo de Deus a cada pessoa. E dentre as características do portal 4, destacam-se o tempo, a justiça de Deus e a abertura de portas. Vejo que uma das páginas do livro de capa preta azulada se movimenta. Saltam as letras de YHWH e Yahvé em chamas de fogo, em vibração à minha frente. Ouço trovões e o mover de muitas águas, quando as 4 letras em chamas saltam da página. E o Senhor Dalet, assim tenho liberdade de chamá-lo, me instrui a atinar para a quantidade de letras do nome próprio do Criador, que são 4. E prossegue dando-me mais ensinamentos sobre as letras, soma e valores do nome próprio de Deus. Avança me dando mais instruções. Olhe à sua frente, observe o portal aberto. Logo vejo que começa a girar de forma energizada 4 ventos em movimentos circulares sobre o globo terrestre. Ezequiel capítulo 37, versículo 9. Ele me fala que Adonai liberou avivamento nos 4 cantos da terra. Também me ensina que a letra 4, Dalet, sinaliza a mudança de ciclo através do tempo.
O Sr. Dalet passa mais 4 páginas do livro dele. A primeira página exala um cheiro de flores como de primavera. A segunda é reluzente como o sol de verão. A terceira movimenta folhas secas como de outono. E a quarta libera um vento frio como de inverno. O inverno já passou. A chuva acabou e se foi. As flores aparecem no campo. As figueiras formam seus figos. Cânticos, capítulo 2, versículos 11 ao 13. Também menciona que Dalet sinaliza os 4 elementos: terra, fogo, ar, água. E que, por analogia, o fogo remete a Deus como fogo consumidor. Êxodo, capítulo 3, versículo 2, Hebreus, capítulo 12, versículo 29. A água a Jesus, a água da vida. João, capítulo 4, versículo 14. O ar ao Espírito Santo. Ezequiel, capítulo 37, versículos 9 e 10. E Atos, capítulo 2, versículos 1 e 2. E a terra ao homem. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 47. Louvem-no o mais alto céu e as águas acima dos céus. Salmo 148, versículo 4. Ó terra, 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 rogo-te, ouve a palavra do Senhor. Jeremias, capítulo 22, versículo 29. Louvem Adonai desde a terra, o mar, monstros e abismo de água, fogo e granizo, neve e vapor, ventos tempestuosos que obedecem à sua palavra. Salmo 148, versículos 7 e 8. Dando seguimento ao ensino, o ancião me faz refletir que os exércitos de Deus se movimentam em hierarquias conforme foram criados, tendo exércitos estipulados para agirem especificamente a cada elemento, e que a pessoa em Cristo pode discernir em qual elemento interagem mais: fogo, água, ar, terra, mediante os tipos de anjos que lhes são liberados, temperamento e patente ministerial. Por exemplo, a pessoa com patente de guerra que atua diretamente em batalhas espirituais e em ministrações de libertação geralmente se identifica com o elemento fogo, purifica, traz à luz, discernimento, ou com água, limpeza, libertação, paz, tranquilidade, embora não seja uma regra. Aproximam-se da mesa 4 o ancião da letra P e da letra Tav com seus livros. A cor do livro do ancião P, de valor numérico 80, que me foi mostrado, é vermelho aveludada, e o da letra Tav, de valor numérico 400, é verde, com detalhes das demais cores do arco da aliança. Cada ancião destas 3 letras tem páginas de seus livros para me ensinar, que também, quando se abrem, ficam reluzentes, e abre-se o portal de cada letra e alguns subportais, segundo liberação para que eu possa aprender neste tempo profético. O ancião da letra Dalet me instrui a perceber pela ação em conjunto das 3 letras hebraicas Der, Per, Ter, do hebraico celestial, Dalet, Per, Tav, e diz que entenderei e descreverei no livro. Destaca que minha memória de eternidade já está ativada. Entrará em ação no momento estipulado pelo governo do Cordeiro.
Como uma aluna curiosa e com grande expectativa do que virá, me ligo a cada palavra dita e ativação liberada. Tudo se movimenta rapidamente. Novas páginas do livro se movem. Adentro por uma grande porta do livro Dalet. Juntamente com o ancião da letra Dalet, já me vejo na sala do trono de Deus e do Cordeiro, ocorrendo uma conexão com os 4 seres viventes: águia, leão, novilho, face do homem. Apocalipse capítulo 4, versículos 6 ao 11. Ezequiel capítulo 1 e Ezequiel capítulo 10, versículo 15. Que tipifica a humanidade acoplada à divindade através de Cristo e Yeshua. Entramos pelo palácio dos 4 seres viventes. Vejo outros seres celestiais. E desta dimensão, o tempo está se movimentando muito rápido. Uma atmosfera diferente, em uma sensação incrível. Novas informações de memórias de eternidade ficam impregnadas em meu ser, para relatar em outro tempo. Subtítulo: Arcanjo da Justiça. Abram-se as portas da justiça para mim e proclamarei os grandes feitos de Yah. Esta é a porta de Adonai. O justo por ela pode entrar. Salmos 118, versículos 19 e 20. Um arcanjo enorme com suas vestes prateadas e incrustadas de diamantes e com sua lança pontiaguda chega montado em seu cavalo branco. O arreio do cavalo dele é em ouro e também com diamantes. Na ponta da lança tem uma luz vermelha. Trata-se de um radar que captura sons das trevas. Este arcanjo da justiça aponta para os céus para que eu veja o exército de anjos que veio com ele para nos dar suporte. Ele se apresenta e me diz o seu nome. Não tive a permissão para revelar o nome. O arcanjo leu um decreto assinado pelo dedo de Deus. Sinaliza para eu subir no cavalo dele, pois tem uma missão a se cumprir comigo. Em alta velocidade, passamos no meio das 2 fileiras de proteção dos anjos. Cavalgamos até uma das estações de base celestial, onde ficam anjos vigilantes que guardam a noiva de Cristo para o avivamento. Descrevi sobre essas estações de bases e subbases no meu primeiro livro, Cartas de Jesus para a sua noiva, e segundo livro, Os Segredos de Deus, Inesquecíveis Arrebatamentos. Esta base na qual paramos fica rumo à constelação de Órion. Assim, entendi no espírito. Desço do cavalo do arcanjo e um ser general já me aguardava. O anjo se despede, abre-se um portal de luz e ele vai para outra dimensão. O general me conduz a um local da base onde fica a sala de controle dela. Vejo vários anjos trabalhando, alguns com computadores futuristas que mostram imagens do universo em formas surpreendentes. Tudo muito complexo. Por vezes, algumas imagens em linhas dimensionais incontáveis se misturam uma com as outras ao se movimentarem e, por vezes, fazem curvas. Tem inúmeras dimensões, umas próximas às outras ou que se interligam em linhas, outras parecem passar dentro das outras dimensões. Enfim, por mais que eu busque me expressar, sinto-me limitada na busca de um conceito que venha explicar o que vejo. Uma explicação extremamente difícil para mim.
indescritível, surreal. Apenas consigo discernir que se refere ao universo e suas multidimensões. O general percebe minha perplexidade diante do que vejo, dá um sorriso e toca em meu ombro direito. Ele me conduz a outra direção da sala de base. Alguns anjos prestam continência. Ando com o general por um tempo pelo corredor da base estelar. Entramos num local de trocas de armadura. Eu estou com uma roupagem branca de linho fino. O anjo responsável deste setor apresenta uma armadura prateada para mim. Ela vem sobrevoando e se encaixa perfeitamente. Fico perplexa com isso e com o que ele me diz. Ele me fala que a armadura ficou pronta nas minhas medidas, mediante meus esforços em busca e consagrações. Minhas orações foram sendo colhidas até que ela fosse totalmente formada. E ela sobrevoou até se encaixar em mim, porque tem meu DNA espiritual, tem vida. E a sua noiva está preparada, linho fino, brilhante, puro, foi lhe dado para vestir. O linho fino são os atos justos do povo de Deus. Apocalipse 19, versículo 8. Somos templo do Espírito Santo. O livro de Atos 2 narra sobre a festa de Shavuot, e os crentes estavam todos reunidos em um só lugar. Repentinamente veio do céu um som de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam sentados. A seguir, viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Ruach HaKodesh e começaram a falar línguas diferentes, conforme o Espírito os capacitava a falar. Atos capítulo 2, versículos 1 ao 4. Humilhem-se perante o Senhor, e Ele os exaltará. Tiago, capítulo 4, versículo 10. Estou prostrado no pó. Reanima-me em cumprimento da tua palavra. Eu me apego às tuas instruções. Adonai, não me deixes ser envergonhado. Corro pelo caminho de tuas mitzvot, pois tu tens aumentado o meu entendimento. Salmo 119, versículos 25 ao 32. Procura suprimentos de lã e de linho e trabalha com mãos dispostas. Provérbios capítulo 31, versículo 13. Dando continuidade. Após a armadura prateada ser ajustada sobre minhas vestes brancas de linho fino, sou conduzida até uma outra dimensão do portal 4 da letra Dalet, através de um elevador celestial que dá acesso a 1.200 andares. Assim discerni no meu espírito. A porta se abre. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. João capítulo 10, versículo 9. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. O guardião faz a leitura de minha identidade, passando um aparelho em minhas mãos como uma luz de raio azul. Dali abre-se um subportal. Um ponto se acende e sou sugada para dentro de uma cápsula energética que lembra a forma de neurônios em movimento.
Em seguida, já me vejo no Palácio da Justiça, cujo acesso se dá pelo portal 4 Dalet. Através de outros portais ou letras, também se chega ao Palácio da Justiça, como, por exemplo, através do portal 18, letra Tissad. Ali sou levada à sala do Tribunal de Deus, o Juiz Supremo, e Yeshua se faz presente. Através do portal 4, pode-se interagir com os anjos mensageiros e de guerra ligados à justiça, bem como arcanjos e ministros da justiça eterna, e ter acesso dimensional ao Tribunal de Justiça através do sangue do Cordeiro. Isso para pedir que sejam julgadas as causas impossíveis, liberando decretos de justiça e de misericórdia, que anule sentenças injustas, advindas do poder das trevas, e libere sentenças justas. Retidão e justiça são os fundamentos de teu trono. Graça e verdade estão diante de ti. Salmos 89, versículo 14. Sobre minha armadura, Efésios capítulo 6, o Espírito Santo me ministrou a colocar a capa da humildade, pois uma de minhas petições seria julgada. Pois Adonai é nosso juiz, Adonai é nosso legislador, Adonai é nosso rei, ele nos salvará. Isaías capítulo 33, versículo 22. Jesus abriu tribunais em missão na terra. Subtítulo: 1. Tribunal da consciência. A mulher pecadora. E Yeshua se inclinou e começou a escrever no chão com o dedo. João capítulo 8, versículos 3 ao 11. E Yeshua estava com a mulher e seus acusadores, que queriam apedrejá-la até a morte, pois assim estava na lei de Moisés, em vigência naquela época. Ele conduz os acusadores ao tribunal da consciência, mente, e lança uma frase forte: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Então ele se inclinou e escreveu no chão novamente. Os acusadores, ao entrarem no tribunal da consciência, viram que também tinham pecados, mesmo que em outras áreas específicas da vida. Por isso, foram saindo um a um, ficando apenas Jesus e a mulher pecadora. Jesus leva aquela mulher a outro tribunal e pergunta: onde estão os seus acusadores? Ninguém a condenou? Ela diz: ninguém, Senhor. E Yeshua fala: nem eu te condeno. Agora vá e não peques mais. Subtítulo: 2. Tribunal da Graça. Hebreus capítulo 4, versículo 16. O Senhor Jesus a levou ao tribunal da graça, regido pela lei do amor. Ali tem a lei de Moisés, mas também a lei do amor, que fica acima da lei de Moisés. Jesus veio para cumprir a lei e complementá-la. Por analogia, a lei do amor é como a Constituição. Exemplo: a Constituição é a carta magna que rege a nação brasileira. Ela tem princípios e valores que absorve as leis infraconstitucionais, ou seja, as leis específicas e menores. Fazendo uma comparação à lei maior, a carta magna, no caso desta mulher em destaque, foi a lei do amor. Outro exemplo bíblico: a mulher pecadora na casa de Simão. Lucas capítulo 7, versículos 36 ao 50.
Jesus estava assentado à mesa na casa de um fariseu, Simão. A mulher pecadora adentra na casa dele, se derrama aos pés de Jesus em arrependimento e adoração. Levou um vaso de alabastro com um perfume muito caro e, chorando, rega os pés de Jesus com suas lágrimas e enxuga com seus cabelos. Beija os pés dele e derrama o perfume sobre os seus pés. Jesus vê a sinceridade daquela mulher e, conhecendo o pensamento de Simão, o qual a julgava, o repreendeu. Simão acusava em pensamento a mulher e a Jesus também. Se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. Versículo 39. E Jesus leva Simão para o tribunal da consciência. Ele usa de uma ilustração para falar com o fariseu e faz a seguinte narrativa. Certo credor tinha negócios com 2 devedores. Um lhe devia 10 vezes mais que o outro. Os 2 devedores eram incapazes de pagar a dívida. Então o credor resolveu cancelá-la. Por isso, qual deles o amarás mais? Shimon respondeu, o que tinha o débito maior. E Yeshua lhe disse, sua análise está correta. No tribunal da consciência, Jesus mostra para Simão que, assim como a mulher pecou e recebeu perdão, ele também era um devedor pecador e que ele também estava sendo perdoado. Uns devem mais, outros menos, mesmo por menor proporção. Mas Yeshua, o Filho do Altíssimo, nos leva ao tribunal da consciência, para que possam ser perdoados os nossos pecados. Ele é o bom credor, que nos isenta da penalidade quando há arrependimento. Subtítulo: Trono de Justiça. Tu, Adonai, reinas para sempre. Teu trono dura por todas as gerações. Jeremias capítulo 5, versículo 19. Em outro dia de busca, minha mente estava atentamente ligada na expectativa do que seria o novo mistério celeste. De repente, ouvi um barulho do abrir de uma imensa porta. Havia um corredor comprido feito de diamantes. Dali surgiu uma luz reluzente e estava tão forte que quase não consegui definir. Tive um grande temor. Então, do meio daquela luz fortíssima, ouvi uma voz poderosa. Era mesmo como o brado de um trovão. Um anjo me conduziu até aquela luz e, ao chegar mais perto, olhei para o esplendor da glória de Deus e percebi que se tratava de um trono de justiça resplandecente e nele estava assentado o Juiz Supremo para julgar a terra. Apocalipse 20, versículo 11. Nota: em Cristo Jesus habita toda a plenitude da divindade. E se fui levada até o Juiz Supremo, é porque assim ele determinou. Leia Colossenses capítulo 1, versículo 19, Filipenses capítulo 2, versículo 13 e Hebreus capítulo 1, versículo 8. Quando cheguei bem pertinho dele, senti alegria, refrigério, muito temor e muito respeito. Então o Juiz Supremo me tocou.
Como a luz era extremamente forte, pude definir com clareza apenas a sua mão branca de luz, que tem um anel de esmeralda. Tipifica a plenitude do Espírito Santo de Deus. A glória de Deus veio sobre mim tão forte que meu espírito desfaleceu. Fiquei como que desmaiada espiritualmente, sendo que, passado algum tempo, o qual eu não sei definir quanto tempo, só sei que se tratava do tempo celeste, fui conduzida a uma imensa pista de pouso e decolagem de naves da justiça legalista do reino. Ali estavam anjos da justiça que estão a serviço do Rei Jesus. São milhares de milhares. Além das naves justiça, havia também carros de luz e outros veículos voadores, que são movidos pela Shekinah de Deus, com designs futuristas. Por isso, os descrevo da forma como minha mente humana conseguiu captar. Havia naquele lugar celestial anjos líderes, generais da justiça legalista do reino, contendo códigos de leis dos céus em suas mãos. Eles passavam instruções para os demais anjos estrategistas e anjos guerreiros. O Espírito Santo me levou a discernir que os exércitos do Sol da Justiça, Jesus, estão mobilizados para atuarem como guardiões e estrategistas do reino em prol da justiça de Deus na terra. Vi que homens de Deus, na virtude de anjos estrategistas, têm sido levantados por ele com ousadia, na intrepidez do leão da tribo de Judá, Jesus, a fim de realizarem atos proféticos nos estabelecimentos judiciários da terra. Nota: o povo de Deus da terra precisa se mobilizar ainda mais visando a demarcação de territórios para que seja manifesta a glória de Deus sobre a face da terra. É direito nosso, é nossa herança. Disse o Senhor: ajuntai, ajuntai, povo meu, e proclamai a minha justiça. Alimentai dos raios do sol da justiça, e avivado serás. Ouçam a minha voz, filhos. Atentai e vede vossas posições. O que tens feito para mudar? Ide por todo o mundo e mostrai os teus selos de justiça. Vós sois luz do mundo e sal da terra, portanto, apresentai-vos a mim como obreiros que não têm do que se envergonhar. Eis que a seara é grande, porém os ceifeiros são poucos. Veja Lucas capítulo 10, versículo 2. Filhos, busquem a minha face e falarei com vocês quando o sol raiar. Queiram ser inundados por inteiro pela glória do Rei, e o oculto vos será revelado. Atentai, despertai, desperte, povo meu, eis que o resgate da noiva logo vem. O que remove a terra do seu lugar e as suas colunas estremecem, o que fala ao sol e ele não sai, e sela as estrelas, o que sozinho estende os céus e anda sobre os altos do mar. Jó, capítulo 9, versículos 6 e 7.